Fala galera, aqui é Ricardo Ventura, psicanalista e cientista comportamental com foco na linguagem silenciosa. E você está no Não Minta Pra Mim, o canal que tem o maior índice de acerto em análise. Sim! E se você quer aprender o que eu faço, é muito simples. De tempos em tempos, nós disponibilizamos a jornada do Não Minta Pra Mim, um curso totalmente grátis, uma semana grátis para você. É online, você pode assistir de qualquer parte do mundo, mas é ao vivo. Você interage comigo e no final você ainda recebe um certificado. Olha que legal. Para você não perder a próxima jornada, é muito importante que você inscreva-se em nãomintapramim.com.br. Faz isso agora. Vai lá, nãomintapramim.com.br. Inscreva-se para você receber gratuitamente esse curso. Beleza? Dito isso, vamos analisar quem? Mais uma vez, vocês querem que eu fale das declarações de Joyce Hasselman. Na primeira análise, se você não assistiu, é importantíssimo você voltar e assistir essa análise. Lá eu já tinha previsto que ela estava escondendo alguma coisa, que ela não estava contando toda a verdade. Lembra? Quando falava do marido, ela não colocava o marido ali e ficou muito estranho. Nas próximas declarações, depois da minha análise, não sei se foi coincidência ou não, ela afirmou em uma declaração, dizendo que sim, o marido estava com ela, tal e tudo mais. E aí, aquela primeira análise, carimbo, validado, como eu disse, estava muito esquisito quando falou do marido. Ela se assusta e ela faz ali todo um assunto satélite e a gente conseguiu ter isso em primeira mão. Se você é assinante do canal, você viu que eu fui o primeiro a fazer análise e conseguimos, através da linguagem silenciosa, descobrir que existia uma omissão muito grande ali em relação ao marido. Agora, o marido vem a público se defender, porque muitas pessoas estão dizendo, opa, peraí, primeiro você não estava no apartamento, pelo menos foi o que ela passou ali na primeira declaração pro SBT. Agora você tá e ela tá desse jeito, será que você é que bateu nela? Será que você é um dos suspeitos? E ele vem a público dizer, não, eu nunca bati na minha esposa e tudo mais, o Daniel Franz, e aparece os dois pombinhos ali de mãozinhas dadas e tudo mais, mas mesmo assim eu peguei algumas falhas aí nessa declaração. Sim, eu peguei algumas falhas que talvez muitas pessoas não notaram. E é isso que eu vou passar aqui para vocês. Então, mais uma vez, uma análise da narrativa. Até porque a análise silenciosa não é somente as microexpressões. E nessa daqui, para piorar, ele tá de máscara. A gente consegue perceber algumas coisas. Vocês vão notar que mesmo de máscara, também dá para notar, dá para pescar, dá para destacar algumas coisas da linguagem silenciosa. Mas o mais importante aqui, nós vamos ver que a narrativa deixa algumas falhas, deixa alguns atos falhos que nós vamos destacar e perceber que essa história ainda não está bem contada, mesmo o casalzinho aqui fazendo as declarações. Então, vamos para o Taca-lhe Play! Chegando aqui, pessoal, lembre-se, beba água, beba muita água. E lembre-se, se você quer receber esse material em primeira mão, se você quer ser prioridade para o YouTube, para que ele notifique os novos vídeos, você precisa fazer 4 coisas. Primeiro, inscreva-se no canal ou perceba se realmente você está inscrito no canal. Por falta de atividade, por falta de engajamento, o YouTube tira a tua inscrição. Inscreva-se no canal. Depois, habilite as notificações, aperte o sininho. Antigamente, somente isso bastava. O YouTube quer engajamento agora. Como é que eu faço isso, Ricardo? Dê like nesse vídeo, dê o joinha nesse vídeo e em todos os outros que você assistir desse canal e comente alguma coisa, nem que seja YouTube, me note. Coloque um emoji, diz assim, eu quero receber as notificações. Feito isso algumas vezes, o YouTube vai notar que você está engajada no canal e você vai ser prioridade nas notificações. Dito isso, agora sim, vamos para a análise. Chegando aqui é o seguinte, vamos lá, setup da mensagem, você percebe que mesmo eles numa posição aqui um pouco afastada, eles vão ficar com essa mãozinha aqui o tempo inteiro, não é uma coisa natural. Tem hora que você percebe a mãozinha dele até de avulso ali, ele fica ali com a mãozinha parada, assim, como se tivesse em hipnose, sabe? Tipo assim, parou a mão ali e ficou congelado. Então tá ali uma mãozinha bem da fakezinha, né? Mas tudo bem, é o rito da mensagem e tal. E ele tá bem tranquilo, você vê que ele é um cara pragmático, você vê que ele é um cara protocolar, ele fala muito ali as coisas em primeiro, segundo, ele sempre coloca as coisas em ordens, em bullets ali, em marcadores. Ele é um cara bem tranquilo, bem conciso, mas mesmo assim deu pra gente destacar algumas coisas que nós vamos ver na sequência. Bora lá! Primeira situação, aqui eu vi uma inversão do sujeito da ação. Isso muitas vezes é uma maneira de eu me afastar do problema ou me afastar da lógica daquilo que está sendo dito. Vamos lá, eu vou explicar pra vocês. Taca-lhe play! Medular, quer dizer, da coluna cervical, tá? Isso é um fato, tá? Um traumatismo, na verdade, crâniofacial e raquimedular.
Ponto. Isso é um fato constatado medicamente e isso poderia ter, teoricamente, algumas causas. Vamos lá, algumas causas. Quais seriam essas causas? Vamos lá. Tá? Ela pode ter sido agredida. Ela pode ter sido agredida. Quando eu falo ela pode ter sido agredida, eu preciso de um agressor, né? Quem agride é agredida por um agressor. Agora veja como automaticamente ele muda essa colocação. Ou seja, eu quero dizer que, fecha os olhos de forma mais contundente. Agressões físicas podem provocar este tipo de padrão de... Você viu que mudou agora? Agressões físicas podem causar esse tipo de agressão. Ou seja, passei de um sujeito que teria agredido para agressões podem trazer isso. Presta atenção. E, eventualmente, uma queda já sem consciência, batendo, né, contra determinados obstáculos, também pode causar isso. Ou seja, o próprio doutor acaba dizendo, olha, o agressor, as agressões, então ele muda para que abra mais o leque, dizendo, eu não estou dizendo que não pode ter sido uma queda. Sim, pode ter sido uma queda, e ele vai falar isso algumas vezes. Vamos para a próxima? A pergunta sobre você agrediu a Joyce, preste atenção. Que eu acho que é uma oportunidade do senhor esclarecer. Perfeito. Perfeito. O senhor agrediu a sua mulher? Jamais. Primeiro, é muito importante, eu nunca agredi ninguém. Eu acho interessante que ele não diz, eu não agredi ela, eu não fiz isso, eu não, de forma alguma aconteceu isso. Ele fala jamais, aí depois ele começa a dar uma circulada. Presta atenção, eu nunca agredi ninguém, presta atenção. Em nenhum momento da minha vida, eu nunca dei um tapa em ninguém, nunca dei um murro. E nessa hora, eu nunca dei um tapa em ninguém, a Joyce, ela fecha os olhos de forma mais contundente. Olha que interessante isso. Querem ver de novo? Ó? Olha isso aqui, ó. Olha isso. Perfeito. O senhor agrediu a sua mulher? Jamais. Primeiro, é muito importante. Ela dá um sorrisinho, né? Aquele sorrisinho meio de desdém, fecha os olhos, olha pra ele, ele faz o afastamento verbal. Eu nunca agredi ninguém. Em nenhum momento da minha vida, eu nunca dei um tapa em ninguém. Eu nunca dei um tapa em ninguém. E aí ela fecha os olhos de forma mais contundente. Eu nunca dei um murro em ninguém. Eu nunca dei um murro em ninguém. Primeira coisa. E aí há um desconforto. Pode ter sido uma mentirinha social, de repente ela viu ele um pouco mais bruto, de repente ela viu ele agredindo e tal, mas houve aí um desconforto e houve um afastamento verbal. Vamos ver o que tem mais pra frente. Segunda coisa, eu não tenho nenhum motivo para fazer isso. Eu jamais faria isso. Tá, então motivos, eu jamais faria isso. Tem um afastamento verbal aqui, né? Ou seja, eu não faço a resposta direta. Não, eu não bati nela, não agredi ela, não teria por que isso ter acontecido. Bom, não, tem muitos assuntos satélites. Então, é exatamente por esta razão que tudo que eu pude fazer para... Tem até um afastamento dela, né? Para pegar a mão de outra maneira. Tentar comprovar. Se afasta. Que eu estou fazendo. Fui espontaneamente à polícia prestar depoimento, me coloquei inteiramente... Houve um desconforto muito grande com essa pergunta. Eu não estou dizendo que ele bateu nela, mas estou dizendo que essa pergunta causa um grande desconforto para o casal. Até porque, mais pra frente, os dois vão dar detalhes que é muito mais provável uma queda do que qualquer outra coisa. Vamos lá. Enfim, nas redes sociais, principalmente, muita gente tem falado em caso de agressão doméstica. Sim. O senhor pretende tomar alguma iniciativa, processar quem esteja falando, ou tentar provar de alguma outra forma, além do depoimento do senhor, que não aconteceu esse caso? Então, pretendo sim, foi exatamente por esta razão que eu voltei rapidamente para... Então vamos lá, olha que interessante. Mais uma vez, uma outra repórter pergunta. Tá rolando na internet que pode ter sido uma briga, né, uma agressão doméstica. Você vai tomar alguma providência? O que ele responde? Vamos lá. Brasília, como vocês sabem, eu tenho compromissos médicos em outros lugares do Brasil. Então, uma semana eu estou no Nordeste, na outra eu estou em São Paulo. Ele não está respondendo exatamente a pergunta. Atrasei a minha ida para o Nordeste nessa semana porque exatamente eu queria deixá-la minimamente bem e estável. Então, vamos lá. O que acontece? Ele cuida dela, vê que ela está estável, minimamente bem, e vai para os compromissos dele, vai viajar, vai resolver a vida dele, e aí depois ele volta. Então estava tudo bem, não tinha... Ele que é o perito, ele que é um cirurgião aí, neurocirurgião e tudo mais, está acostumado com traumas aí na cabeça, na face, olhou para aquilo e falou, cara, tá tudo bem, né? Resolvemos aqui, agora... eu vou resolver minha vida, quando a gente voltar, vamos fazer os exames. E aí, nos exames, eles percebem ali a gravidade do que aconteceu e tudo mais, mas até então não há essa virada de chave, dizendo assim, não, foi um agressor. Eles dizem depois, mais pra frente, que foi por conta
dos exames. Mas nessa entrevista mesmo ele fala o quanto é possível essa dinâmica de um único golpe fazer várias fraturas. Quer ver? Mais pra frente a gente vai ter essa revelação dele. Presta atenção, até ela fala a relação do negócio do ovo. Vamos lá pra frente. Aqui eu percebo talvez um ato falho. Talvez, a gente não sabe. Realmente ele pode ter trocado as palavras ou ele se entregou um pouquinho aqui na narrativa. Presta atenção. Qual foi o primeiro diagnóstico diante quando o senhor... Perguntou como é que foi aí o primeiro diagnóstico? Como é que foi ali os primeiros momentos ali com a Joyce? Vamos lá. O controle disse que pensou que poderia ter tido um AVC, o senhor no cirurgião, o senhor descartou isso de saída. E como foi a decisão de ir ao médico? Então, foram horas depois e tal. Quando que o senhor achou que ela deveria ir ao hospital? Perfeito. Obrigado pela oportunidade de dizer isso. Então veja, no momento em que eu a encontrei... Vamos lá. Aí ele diz que ele encontrou, completamente diferente daquela primeira entrevista que ela deu, que ela acorda sozinha, se vê toda ensanguentada, se arrasta até o banheiro, liga pra amiga e tudo mais. Mas presta atenção no que ele diz aqui, ó. Quando eu a encontrei... E eu percebi que ela tinha sofrido algum problema... A primeira coisa que aconteceu foi eu ligar o meu modo médico, né? Eu deixei o modo marido e liguei o modo médico. Então, nessa hora, eu apliquei todos os protocolos de atendimento a neurotraumatismo, que é o caso, né? Eu vi que ela estava com ferimentos no rosto, estava no chão, imaginei que houvesse algum tipo de traumatismo craniano, qualquer que fosse. Presta atenção. A origem, né? A causa desse traumatismo. Então, a primeira coisa que eu fiz, ela estava no chão, tirei do chão, coloquei na cama, limpei todos os curativos. Limpei todos os curativos? Não seria limpei todos os ferimentos? E ele fala, limpei todos os curativos. Será que ela já tinha colocado alguns curativos? Como ela mesmo diz, que ela se deu um jeito, ela se limpou, aí depois o marido apareceu. Agora ele diz, não, eu encontrei-a no chão, lá, desfalecida, e limpei os curativos. Teria sido um ato falho? Vamos para a próxima. Aqui é a possibilidade da invasão. Vamos prestar atenção. De segurança, vocês levaram para a polícia. Eu queria saber se existe mesmo, né, a possibilidade de alguém ter entrado aqui sem ninguém ter visto. Então, eu não tenho como te dar essa resposta, porque em nenhum momento esse foi o meu foco inicial. O meu foco inicial foi cuidar da saúde dela. Então a gente deixou isso a cargo das instâncias superiores, das instâncias competentes para isso, tá? Então assim, se você me pergunta se inicialmente eu percebi algo que me levantasse a suspeita de invasão, eu vou Isso é importante. te dizer não. Ou seja, aquele ambiente estava todinho exatamente igual quando eles foram dormir. Ou seja, eles acordaram e viram todo o ambiente, mas todo, 100% igual. Eles não viram nenhuma diferença que comprometesse que tinha tido alguém ali. Então preste atenção nisso. Mas também vou te dizer, eu não procurei absolutamente nenhum desses sinais, porque todo o meu foco nas 48 horas que se seguiram... Então eles mesmos estão dizendo que não tinha, eles que moram lá, eles que frequentam ali todos os dias, não havia absolutamente nada que indicasse que pudesse ter tido uma invasão. Ao traumatismo que ela sofreu, foi a saúde dela. Mas uma semana depois, vocês não perceberam? Não, aí não é ele, fui eu. Você percebeu alguma coisa? Eu peguei um dos meus agentes e nós começamos a fazer toda uma ronda pela casa e vasculhar. Não há sinal de arrombamento nenhum. Eu fiquei bastante assustada, até comentei com a Depol de não ter câmera de segurança na frente do apartamento dos parlamentares. Fiz um pedido à Procuradoria da Mulher. Então vamos lá, olha que interessante. Uma semana depois, ou seja, eles ficaram uma semana ali vivendo naquele ambiente e ninguém percebeu que poderia ter algum resquício, qualquer coisinha, alguma coisa fora do local, alguma coisa que remetesse a alguma dúvida, não tinha nada, zero. E aquela coisa, se alguém entrou, alguém tinha que sair também, né? Conjecturou-se muito, a pessoa pode ter entrado aqui há semanas, ficaram aqui um monte de dias, mas saiu, ninguém ficou mais do que um dia ali ou horas dentro daquele apartamento. Ou seja, tá cada vez pior, tá cada vez mais difícil acreditar numa invasão ou num terceiro elemento, além dos dois, dentro desse apartamento. Tá cada vez mais improvável que isso tenha acontecido. Agora vem para a história do ovo. Olha que legal isso aqui. Pra ficar desacordado? Não teve nada de anormal, Porque né? você questionamento das redes sociais. Assim, será que a deputada tinha bebido muito? Isso poderia
potencializou o efeito do medicamento? Toda noite, no jantar, eu tomo uma taça de vinho, desde que eu me entendo por gente. Eu tomei uma taça de vinho no jantar, o Daniel tomou 2 taças de champanhe. Ele não toma vinho porque tem enxaqueca. Então, agora ela tá dizendo que tomou aí o vinho, tomou o remédio e tal. Né? Isso foi, sei lá, 4, 5 horas antes de eu tomar o remédio. Então não tem o menor sentido, né? Não tem nada que tenha saído do nosso dia a dia. Uma coisa que o Daniel me explicou, a gente fala do tamanho da violência, né, das fraturas e tal, mas o Daniel me explicou que... Eu queria que você explicasse para eles, amor, que alguém que saiba onde bater... Então, presta atenção nisso. Aquele negócio que você me explicou do ovo, que sim, se for... Sim, assim, aí falando do ponto de vista neurotraumatológico, tá? O que eu expliquei para ela foi que uma pancada, certamente o queixo foi um dos pontos onde ela recebeu uma pancada. Não há dúvida disso, porque é uma laceração da pele, tá? Se você observar, não foi exatamente no meio da mandíbula, mas foi paramediano aqui do lado esquerdo. Aqui. Então, se você aplica uma força nesse sentido aqui, a transmissão da força não é apenas vertical, mas ela é oblíqua. Sendo oblíqua, a mandíbula, que é uma parte móvel, ela vai mexer para cima e para a direita. Na hora que ela mexe para cima e para a direita, ela bate nos dentes que estão do lado direito, explode o dente do lado direito, que foi o que aconteceu com ela. Tá? Ao mesmo tempo, existe uma transmissão de energia para cima. Tá? E quando você tem a transmissão de energia para cima sobre uma parede sólida, essa parede ela vai receber uma onda de choque e tende a quebrar no ponto mais fino. Igual se você pegar um ovo, conseguir colocar um ovo em pé e der uma pancada em cima dele, ele não vai quebrar em apenas um lado, ele vai quebrar dos dois lados, porque a onda de choque se transmite, tá? E foi exatamente o que aconteceu no seio maxilar esquerdo e nos 2 ossos nasais. Tem 2 fraturas que são absolutamente simétricas, uma de cada lado. Entende? Porque houve uma transmissão simétrica e simultânea de energia a parte de trás? no sentido ascendente. Então, assim, uma pancada bem dada aqui, ela vai fazer também uma hiperextensão da coluna. Quando ela fizer a hiperextensão da coluna, você vai ter o conjunto crânio-coluna, o centro de massa é o crânio. E o ponto de fixação é o ponto mais baixo da coluna cervical, que é exatamente a 7ª vértebra cervical, que é onde tem a fratura. Então ela faz a hiperextensão e na hora que faz a hiperextensão, provoca a fratura da coluna cervical. Ou seja, um único golpe, uma única pancada pode ter feito tudo isso no rosto dela. Então não precisa cair 5 vezes para ter acontecido isso daí. Uma única queda pode ter feito tudo isso daí. Isso, o que está dizendo o próprio marido dela, e um cara que é expert nisso, que passou a vida vendo fraturas na cabeça e no rosto e tudo mais. Ou seja, mais didático do que isso, impossível. A teoria da Joyce de que ela caiu 5 vezes, caiu da escada e blá blá blá, vai por terra. Pela história do próprio marido, pela narrativa do próprio marido. Vamos pra frente. Deputada, a senhora descarta a possibilidade de um acidente, de uma queda, ou só acha que agora poderia ter sido uma agressão? Olha que interessante. A galera que estava lá começaram a perceber que a queda é uma das situações mais prováveis, caso não tenha sido o próprio marido que bateu nela. Porque ter entrado alguém está cada vez mais distante. Ter saído alguém sem ter sido notado, cada vez mais distante. Temos 2 possibilidades aqui. Ou o marido, que agrediu, porque era só os 2 que estavam lá, ou ela caiu. Não tem uma terceira via. E aí, olha que interessante, quando ela fala que vai descartar a queda, preste atenção no marido, preste atenção. Não, descarte dessa hipótese? Eu não descarto nada. Eu só... só é um pouco mais difícil de acreditar. E é o que ele acredita que não. Tanto é que ele vai pro diálogo interno, presta atenção. Foi o que um dos médicos disse pra mim. Ele falou, olha aqui, se você caiu, você rolou de uma escada. E ele diz que não. Ele diz que com um golpe só era possível. Então ela tá começando a contradizer o próprio marido. E olha a cara dele já com os olhos no ninja gato aqui, né? Tipo... Pelo tamanho da pancada. Ou... Olha o diálogo interno. Bateu várias vezes. E ele tá dizendo que não. Ele acabou de falar isso. Não, pode ter sido uma única vez. Como eu não me lembro... Presta atenção. Eu acho muito difícil eu bater várias vezes sem me lembrar. Olha lá, ele quer falar, ele ia falar, ele ia falar. Ou foi aquele que eu acabei de explicar, Joyce. Eu acabei de explicar, podia ser uma batida só que fez tudo isso. E aí ele faz assim... Eu desacordei primeiro, olha lá. Eu não poderia bater outras vezes. E ele tá no diálogo interno.
Se eu desacordei Dizendo, uma mulher, eu acabei de falar que é possível. depois de bater várias vezes, eu me lembraria. Ou seja, ele acabou de explicar a teoria do ovo, que ela mesma chama, e ela, no meio da entrevista, ela esquece da teoria do ovo e quer dizer que teve escada, que teve várias pancadas e tudo mais. E ele faz até um... que ele ia falar e acaba não falando. E para finalizar, mais um ato falho. Presta atenção nisso. Olha que interessante aqui. Já tinha acabado a entrevista, aí teve mais uma pergunta, ou umas 2, 3 perguntas, mas tinha encerrado já, tudo bem, tchau, obrigado e tal. Presta atenção. O Ministério Público, você justifica isso também ou só na Polícia Legislativa? Também. A senhora vai fazer cobertura ali para amanhã? Sim. Aqui em Brasília mesmo. Eu não estou em condição de viajar, né? Porque eu ainda estou com um pouco de vertigem. O Daniel me explicou que como eu bati o labirinto, então às vezes eu estou sentada, começo a ver tudo tremendo, assim. É uma labirintite, mas que é provocada pela queda. Então não estou... Provocada pelo quê, Joyce? Dá pra você repetir pra gente? Começo a ver tudo tremendo, assim. É uma labirintite, mas que é provocada pela queda. Então... Mais uma vez? Dá pra repetir, Joyce? Estou sentada, começo a ver tudo tremendo, assim. É uma labirintite, mas que é provocada pela queda. Pela queda. Cadê o agressor? Não tem mais agressor? Foi um ato falho? E aí? Ou ela sabe realmente o que aconteceu e por algum motivo, eu não sei por que está escondendo. Então, desde a primeira análise, tá muito simples. A gente revelou isso em primeira mão, antes dela fazer todos esses comunicados, que existia ali, pela leitura da linguagem silenciosa, um grande afastamento em relação ao que havia acontecido de fato. E depois as próximas entrevistas acabaram comprovando a minha primeira análise. E agora, nessa daqui, a gente vê muitos furos, muitos atos falhos. Inclusive, ela fala pro marido, olha, você disse que é possível uma pancada só ter quebrado tudo. Ah, legal, daqui a pouco. Não, mas é impossível ter quebrado tudo. Eu teria que ter caído várias vezes, teria que ter rolado a escada. Inclusive, na saída da delegacia, quando ela encontrou o objeto, ela diz assim, eu encontrei o objeto logo depois que vocês saíram. Sim, quase que vocês encontram junto comigo esse objeto. Aí na mesma entrevista, tipo 1 minuto depois, ela, eu encontrei antes de vocês chegarem. Na mesma entrevista. Uma hora ela fala uma coisa, outra hora ela fala outra. Enfim, tá muito claro que a narrativa toda tá numa incongruência absurda. Incongruência absurda. Agora, o motivo disso, vamos ver se a polícia descobre, ou talvez a gente nunca vai descobrir o motivo real. Mas que a gente sabe que tá extremamente contaminado, isso está. Então não minta pra mim, porque senão eu descubro. Até mais, pessoal! Tchau, 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 tchau.